governador planetário, que teve para conosco, né, esse amor incondicional, né, e nós vamos, à medida que vamos passando os temas que eu trouxe para a noite de hoje, eu vou tentar explicar um pouquinho essa parábola, porque nós sabemos que Jesus, no seu tempo, ele usava muito as parábolas, porque naquela época, e nós estávamos lá, porque nós somos reencarnacionistas, sabemos que a vida é contínua e que nós não estamos aqui nem pela primeira e nem pela última vez, quantas vezes forem necessárias, até que a gente possa um dia estar numa condição evolutiva, moral, de não precisar mais reencarnar. Mas enquanto isso não acontece, né, já naquele tempo, nós estávamos lá com certeza, e à medida que nós vamos passando, nós ainda estávamos assim, muito debilitados na questão do intelecto. Estávamos caminhando, né, crianças caminhando no processo evolutivo. Então Jesus, ele veio a hora que foi designado pelo Pai, porque começou a haver, né, algumas situações que era favorável que ele encarnasse no planeta, né, se tornasse o filho do homem, né, e habitasse entre nós naquele tempo, há 2019 anos atrás, né, e Deus de 2 milênios, ele vem nos convidando para trabalhar na sua vinha, né? Então, uma dessas parábolas, ela diz o seguinte: eu tirei na íntegra do Evangelho segundo o Espiritismo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Eu posso tirar aqui para poder ficar só puxar aqui, para baixo. Que aí, senão, obrigada. Que saiu a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário, que era a moeda da época, a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo a 3ª hora. Depois eu coloquei entre esses parênteses, porque o texto é grande e o nosso tempo é curto. Então saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo com os da 3ª hora. Ide que pagarei o que for razoável. É bom esclarecer que no tempo de Jesus, eles colocavam, a primeira hora seria 6 horas da manhã. A segunda hora já era 9 horas da manhã. A 3ª hora correspondia às 15 horas da tarde. E, no caso, a 6ª hora é 5 horas, 6 horas da tarde. E o resto do tempo era noite. Então, dividiu-se assim o tempo nos trabalhos dentro da parábola. Saindo mais uma vez a hora 1/10, quer dizer, a última hora, já estava anoitecendo, 5 horas da tarde, vamos botar aí, 6 horas da tarde, a última hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então ele foi convidando, né, os trabalhadores, desde a primeira hora, né, até a 1/10 hora. E assim todos foram para a sua vinha. A gente sabe que a vinha, né, são as parreiras. Jesus, né, é a seiva, é a vinha, né? E nós somos os galhos, né? É a uva, é o que está, né, no livro, logo de entrada do livro dos Espíritos do Evangelho também, vocês vão ver a vinha. É muito significativo essa parábola. E ele continuando:
Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, na manhã, começando o dia, 6 horas da manhã, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário, cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum? Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? É porque se a gente for trazer pelo materialismo do mundo, né, fica estranho isso. Se você trabalhou um dia inteiro, né, e recebeu 1 denário, nós, materialistas, que trabalhamos, que temos o nosso nesse salário, não vamos aceitar muito bem aquele que só trabalhou 1 hora. Certo? Então, naquele tempo não era diferente. Então, eles se sentiram, vamos dizer assim, lesados. Só que ele explicou bem: quando vocês convencionaram comigo o salário, era de 1 denário. Então, cabe a mim, ao meu livre-arbítrio, né? Hoje a gente poderia falar assim, dar àqueles que trabalharam 1 hora o mesmo denário. E você está com inveja por quê? Não foi o que nós convencionamos? Então a escolha é minha, dar ou não. E você não tem que ter mau olho nisso. Ele está falando da inveja, da indignação, né? Bom, não mudou muito, né, gente? E aí vai. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, e poucos serão escolhidos. Isso está em São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Bom, Jesus falava de parábolas dos tempos, né, na época, né? Falava também, né, no Sinédrio, mas falava muito também no Sermão do Monte. E nós temos hoje, né, a nossa literatura, a coisa mais linda é o Sermão do Monte, onde reuniam muitos para ouvir. E aí segue. O que quer dizer essa parábola no sentido realmente profundo que Jesus, falando sobre a parábola dos trabalhadores da vinha, eles não conseguiram alcançar na época, porque eu já falei, nós estávamos lá, mas o nosso intelecto ainda era muito, sabe, a desejar. Então, quer dizer exatamente isso, o conteúdo, a profundeza, né, da parábola dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Foram os primeiros. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, aos quais continuaram a ser assinalados através dos séculos e dos séculos. Depois veio os apóstolos, seguidores de Jesus, quando ele vai ao Gólgota e retorna à pátria espiritual, e eles seguem a missão de levar o seu evangelho, não é isso? E disseminá-lo por aquelas redondezas. Aí, dentro desses apóstolos, nós tivemos um grande, que foi o apóstolos dos gentios, que conseguiu realmente, naquele tempo, vamos imaginar, não havia a comodidade dos carros, dos trens, nada disso, né? Naquele tempo eles andavam a pé, num solo inóspito, né? Porque ali era quente,
E tinha regiões que eram realmente difíceis, desérticas, né? E o Paulo, que se tornou Saulo de Tarso, que se transformou depois, né, a porta de Damasco, em um apóstolo Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele propagou e difundiu assim muito intensamente, com toda aquela dificuldade daquela cultura e daquela época, o Evangelho do Mestre, né? E depois vieram também os mártires. Aí vamos lembrar a Inquisição, né? Aqueles que eram mortos porque não aceitavam aquela fé que era imposta, né? Na época dos inquisidores, as cruzadas, né? E principalmente bem antes do cristianismo nascente, que esses apóstolos eles se reuniam uma vez na casa de Pedro, aí vai, e no cemitério eles se reuniam. E muitos foram o quê? Perseguidos e mortos nos circos, não era isso? A gente lembra, a história conta. Por quê? Porque naquela época Jesus era considerado um revolucionário, aquele que queria deter o poder da época, né? Temporal. Então ele incomodou, e por isso que ele foi levado à cruz, né? À crucificação. E aí continua. Depois veio os pais da igreja, o Vaticano, né? Os papas, né? Isso tudo, gente, foram os trabalhadores da primeira hora, né? E aí vai os sábios, os filósofos e finalmente nós, espíritas, chegamos nós no chamamento último, a última hora. Os tempos são mais que chegados. A gente não pode perder mais tempo não, porque a gente já está sendo convidado há muito tempo, né? Então, o que acontece? Estes que por último vieram, noizinho, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias. E receberão a mesma recompensa, os trabalhadores da última hora. Que digo, recompensa ainda maior. Por quê? Nós fomos os últimos chegados, então nós aproveitamos todos aqueles labores daqueles intelectuais, o avanço na filosofia, né? O avanço nas ciências de toda a ordem, porque tudo na vida é progressista. E evolui. Nada é estático, tudo está em movimento. Então, o que acontece? Sempre vai ter os precursores. Então, aconteceu, Jesus, quando chegou, encarna no planeta, há 450 anos, 500 anos antes, ele envia quem? Os grandes filósofos, já foi falado ali, os trabalhadores da primeira hora, não é? Que nós sabemos que Sócrates e o seu discípulo Platão foram os precursores das ideias cristãs, da ideia cristã e também do espiritismo, porque ele já falava na imortalidade da alma, ele já falava em quê? Na pluralidade dos mundos, e falava ainda mais que nós somos um ser imortal, que a nossa essência é a imortalidade. E temos o não ser, que é a matéria, que vai um dia se decompor. Então, nós não vamos levar nada, nem o corpo levaremos, não é assim? Então, esses foram os trabalhadores da vinha, aqueles que vieram na primeira, na segunda, na terceira hora. E a 10ª hora chega o Espiritismo. No seu tempo, no momento em que nós já estávamos mais, vamos dizer assim, com essa grande oportunidade, porque já recebemos de herança toda essa evolução, dentro de todas as áreas, a área da ciência, a área da filosofia, a área da psicologia. Hoje nunca, né, se teve aos cientistas, os neurocientistas, né, a busca também pela espiritualidade. Nós sabemos disso, né? Então, continuando. O belo dogma da reencarnação,
eterniza e precisa a filiação espiritual. Reencarnação não é dogma de religião. Reencarnação é a nossa existência natural. Nós precisamos reencarnar porque nós ainda somos realmente muito aquém na questão moral. A gente pode evoluir muito no intelecto, e a moral, ela está sempre em desnível. Por quê? Porque quando a gente reencarna por misericórdia do Pai, que é amantíssimo, que é justo, que é misericordioso, Ele dá o véu do esquecimento. Imagina se hoje eu tivesse a plena consciência e lembrança que o meu filho, que eu gerei 9 meses, foi aquele que lá no século XV, sei lá qual, 18, 19, não importa, que ele foi o meu algoz. Com essa lembrança precisa de vidas pretéritas, como é que eu ia poder conviver com esse espírito que eu, de alguma forma fui beneficiada, em trazê-lo ao mundo, dando a ele um corpo biológico junto com o meu cônjuge, para que ele pudesse, esse corpo biológico, genético, pudesse acolher o espírito. Ia ser muito difícil. Então, por a gente ter esse véu do esquecimento, a gente reencarna. Quando a gente encarna, sempre tem uma programação espiritual, mas a gente não lembra. Então a gente chega aqui, a gente se deixa levar pela porta-lágua, que é o Maio, as ilusões. E aí a gente fica muito achando que o verdadeiro mundo é esse aqui. E na realidade isso é mais ilusão, que nós somos imortais. O verdadeiro mundo não é esse, é o mundo espiritual. Mas hoje a gente já tem condições de entender isso, absorver isso e botar em prática o Evangelho de Jesus, sair um pouco da letra e entrar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso próximo, principalmente com o nosso próximo. Então, esse belo dogma, ele vai chamar, ele nos incita, ele nos chama a prestar contas daquilo, do seu mandato terreno. Quer dizer, eu vou reencarnar mais uma vez. Só que tudo aquilo que eu adquiri pelo conhecimento, pelo meu esforço, pelo meu livre-arbítrio, pela busca realmente de me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais humanista, uma pessoa mais fraterna, isso tudo, na realidade, eu já tinha começado lá atrás. Só que eu tive que retornar à pátria espiritual, porque o meu fluido vital acabou. Ninguém aqui vai ficar 200 anos aqui. A morte é um fenômeno natural. Então, o que acontece? Não existe a morte, existe a vida após a vida. Ou seja, a vida é contínua. A gente só muda de quê? Dimensão. Eu saí da terceira e entrei na quarta dimensão, no plano espiritual. Então, aquelas aquisições que eu, como espírito imortal, adquiri, elas estão gravadas no éter, elas estão gravadas como um pendrive no meu corpo espiritual. Só que eu tenho equívocos também. E são esses equívocos que me colocam no rol das reencarnações. Que quando eu chego no plano espiritual, se eu já progredi um pouquinho nas coisas do coração, como Jesus disse, onde está o teu maior tesouro, onde está o teu coração, são os meus sentimentos, as minhas aquisições, me tornando uma pessoa verdadeiramente mais humanista, uma pessoa que se coloca no lugar do outro, se preocupa com o outro. O que vai acontecer? Eu vou começar a me tornar um bom espírita, é o que o Allan Kardec diz. Para você ser um bom espírita, você tem que vencer as suas imperfeições morais. Não é isso? E nós não sabemos, pela doutrina espírita, que o maior entrave para o nosso progresso moral, evolutivo, como espírito imortal, é o egoísmo e o orgulho. Então, à medida que a gente vai melhorando nessa senda da corrente do bem, se tornando uma pessoa muito mais, moralmente falando, mais sublimada, mais tolerante, mais benevolente, mais indulgente, são as qualidades da alma. E a gente vai adquirindo degraus ali na espiritualidade. É isso que a gente vai levar. O caixão não tem gaveta, eu não vou levar o apartamento, a conta bancária, nada disso eu vou levar.
Eu só uso só isso. Então, eu estou já adiantando, porque pelo tempo não vai dar para passar alguns usuários.